Olá, amigos orquidófilos! Continuando o nosso vídeo sobre micro-orquídeas, então falamos primeiramente no vídeo anterior somente sobre o gênero Pleurothalizoa cyanthera e agora nós vamos falar um pouquinho de cada gênero diferenciado que nós temos ainda em floração nessa época do ano, agora que é o finalzinho do verão. Então, nós trouxemos aqui para vocês verem a Driadella. O gênero Driadella vem da mitologia grega. Tá? Os dríades eram os deuses das florestas e dos rios. Então, é uma homenagem a esses deuses colocar o gênero de Driadella. E essa Driadella, em especial, ela é a menor que existe de todos os gêneros de Driadella. É a Driadella lilliputiana. Esse nome também, lilliputiana, é uma homenagem a um romance muito reconhecido que se chama As Aventuras de Gulliver. Se alguém já viu o filme ou já leu o livro, sabe que nesse romance existia uma ilha chamada Lilliput, onde viviam homens e mulheres extremamente pequenos. Então, para homenagear esse escritor, foi denominada essa orquídea chamada de Driadella lilliputiana. Ela é muito pequenininha, tanto vegetal quanto a flor, bem pequena mesmo. Ela é toda pintadinha, ela predomina a cor branca e toda pintadinha. Ela tem um formato muito parecido com os das masdevalhas, por isso antigamente ela foi descrita como masdevalha, mas o gênero certo dela é a Driadella. Tá? Se alguém ainda tem ela descrita como masdevalha, pode colocar como Driadella. As Driadellas não gostam de ficar expostas ao sol também, sempre uma claridade indireta e a umidade do ambiente elevada. Então, se a pessoa mora num local de clima quente e quer cultivar micro-orquídeas, ela vai ter que proporcionar um cantinho mais sombreado, bem ventilado e manter essa umidade do local. Pode borrifar água lá todo dia. Umidade do ar está inferior a 20%, 30%, borrifa água nela. Não vai borrifar no meio-dia, né, gente? Mesmo sendo um dia calor. Os horários de borrifar a planta para manter um clima bom é no início da manhã e no finalzinho do dia. No período ali das 10 horas da manhã até as 4, 5 horas da tarde, mesmo estando o clima muito seco, a gente não deve borrifar a água porque queima, as folhinhas são pequenas. Qualquer gotinha de água em contato com o sol faz uma queimadura na folha. Então, borrifar água, sim, deve borrifar no início da manhã e ao entardecer. Durante o resto do dia, ela vai conseguir se manter firme e forte. Ela se chama Ornithocephalus myrticola. E esse nome myrticola vem porque geralmente esse tipo de orquídea aqui está fixada em árvores da família Myrtaceae. Por isso, myrticola da família Myrtaceae, que é o tipo de árvore, a família de árvore onde se encontra essa orquídea. Ela é nativa aqui do Rio Grande do Sul, mas também ela é encontrada em locais de bastante altitude, até 1.200 metros de altitude, como no Peru e na Bolívia, né, nas montanhas, onde tem altitude maior, ela se encontra. Então é uma planta que se adapta ao frio, certo? Então o pessoal de região de clima mais frio consegue cultivar tranquilamente. Já num lugar de clima mais quente é um pouco mais complicado. Ela não tem pseudobulbos para armazenar água, por exemplo. Então não pode faltar umidade para essa planta aqui. E as folhas dela são dispostas em como se fosse um leque, né? Parece uma mãozinha. Então, bem diferente o formato do vegetal e a coloração das flores também é muito bonita, sem esquecer do aroma que é cítrico, parecido com o do limão. Mais uma espécie bem pequenininha para vocês verem aqui, que é a Speclinia. Nós ainda não conseguimos achar a espécie dela, só temos o gênero. Geralmente as micro-orquídeas são as menos faladas em revistas, em livros, até porque são poucas pessoas que gostam de cultivar ela tão pequenininha assim. São lindas, eu adoro as micro-orquídeas,
mas existe pouco estudo sobre elas, né? Então, até se alguém tiver, aí já pode botar no comentário, Jordana, é a Specklinia tal, que nós estamos sem o nome da espécie no momento. Ela tem florzinhas com cachinhos de flores, né? Bem branquinhos, e lá dentro, pertinho das pétalas, ela tem um canalzinho marrom. Tá? Então, tudo isso a gente consegue observar. Com a câmera, a filmagem fica até difícil de mostrar para vocês. A gente não tem uma lente que aumente tantas vezes para vocês verem esses detalhes. Então, realmente precisa de uma lupa, se alguém tiver em casa, para olhar esses detalhes melhor. Ou vamos fazer uma vaquinha e comprar uma lente daqui a pouco. Essa história de gravação é complicada. Mas então, essa aqui ela é muito interessante também, porque ela vive nos araucarietos, que são as florestas, as matas de araucária de grande altitude que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma espécie bem nativa, que se desenvolve bem aqui no sul do Brasil, juntamente com as araucárias, com as matas de araucária. Aqui também nós temos a Locártia lunífera. É outra orquídea que também ocorre aqui pelo sul do Brasil, com vegetal bem diferenciado também, sem pseudobulbos. As folhas vão sendo distribuídas ao longo desse caulezinho, desse rizoma, e as florezinhas vêm bem coladinhas aqui na folhinha, tá? Elas antigamente eram confundidas com oncidiums, pela cor amarelinha e até o formato parecido com a flor de oncidium, tá? Mas o nome dessa espécie aqui é Locártia lunífera. Também gosta de ficar em local úmido, sombreado e bem ventilado. Temos também aqui uns zigostates para mostrar para vocês. Outra espécie também que é nativa do sul do Brasil é o zigostates da azirrhiza, e o nome da azirrhiza justamente vem do grego, onde daisi, né, significa pelos e rhiza, raiz. Então a raiz dela é bem fácil de descobrir que espécie é, mesmo estando sem flor, devido à raiz, que é toda peluda, bem peludinha mesmo, tá? As folhas são minúsculas e as inflorescências, ela enche, fica muito bonita. Essa daqui já até tá acabando, já dá pra ver que tem os galinhos secos aqui onde já tinha florzinha. Ela é muito bonita também, num tom de branco, e o labelo dela, ele é de forma navicular, ou seja, ele parece um navio, ele faz uma conchinha como o casco de um navio. Então essa também é uma das características para estar dentro dessa espécie. O labelo em forma de casco de navio, ou navicular, como a gente chama. Certo? E a última que eu trago aqui para vocês verem, tá? É até difícil de falar o nomezinho dela, mas é Cryptophoranthus cryptanthus. Este mesmo, Cryptophoranthus cryptanthus. Então, ela faz uma flor que ela não abre completamente as sépalas e as pétalas. É como se ela ficasse num casulinho e só do lado tem uma abertura minúscula por onde passa o inseto minúsculo que vai fazer a polinização dela. Então, mais um caso daqueles que a gente diz que o polinizador evolui juntamente com a espécie que ele faz a polinização. Então, ele precisa ter um tamanho adequado para conseguir passar no furinho e fazer a polinização da planta. Não é qualquer um que vai conseguir. Então, isso a gente chama de um processo de coevolução. Ele vai existir porque ele precisa fazer essa polinização, precisa da planta também para sobreviver. Então, os dois coexistem, né? Uma coevolução.
Ela tem as folhinhas bem coriáceas, bem firmes, carnudas, que é onde elas têm essa reserva de água, tá? Porque elas também não possuem pseudobulbo. O rizoma está ligado diretamente às folhinhas da planta. E ela faz diversas florezinhas. Muito interessante de olhar essa espécie aqui também, tá? É claro que se você tem micro-orquídeas em casa, tem que sempre dar uma conferida, porque elas florescem às vezes mais que uma vez por ano. E se a gente bobear um pouco, passou a floração a gente nem viu, né? De tão pequenas que são. Então, micro-orquídea é uma orquídea que a gente tem que estar sempre olhando, vendo se a raiz está bem, se ela está se desenvolvendo, se as folhas não estão murchando por falta d'água, e daqui a pouco achar a florzinha lá escondidinha no meio dessas folhinhas. Certo, pessoal? Então, sobre micro-orquídeas, no momento que eu tinha para mostrar para vocês eram essas. Espero que tenham gostado. Podem deixar as dúvidas de vocês escritas nos comentários. Não esqueçam de dar o like lá também no nosso canal, de se inscrever. Outra coisa que o pessoal pede muito, nós temos plantas à venda. Praticamente todas essas que a gente mostra em vídeo para vocês, nós temos disponibilidade de venda. Só que a gente não trabalha com essa venda pelo canal. Então vocês podem acessar o Facebook do Orquidário Tradição, ou também pelo WhatsApp no 54, prefixo 54 991398185, que é diretamente comigo mesmo. Então a gente vai mandando as fotinhos e o que a gente tem em disposição e valores para vocês. Certo, pessoal? Tenham uma boa semana, um bom cultivo a todos. Não esqueçam que essas pequenininhas adoram ficar na sombra e água fresca, bem úmidas, certo? Um bom cultivo a todos, até o próximo vídeo.